Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma massa de pão bem rapidinha e com a mesma massa eu vou fazer um pão recheado e duas pizzas para a janta. Aqui é finalzinho de tarde para começo da noite, um dia frio ideal para um pãozinho recheado com um cafezinho, né? Aqui eu vou colocar uma xícara de água bem quente e agora eu vou pegar a mesma medida da xícara, que é de 240 gramas de água natural para colocar e a água ficar morna. Aqui. Mas a mesma medida da xícara de água quente eu coloquei de água natural, que é para a água ficar morninha e não queimar o fermento. Essa é só a primeira parte. O pão é rápido, só o que demora é o intervalo de crescimento entre um processo e o outro. Aqui a gente despeja o fermento para pão. Aqui, como tá friozinho, gente, eu vou fazer essa misturinha e vou deixar ela no forno, que é mais quentinha. Lógico que o forno desligado, né? Só porque ele é abafado o forno para o crescimento. Ó. Uma colher de sopa de açúcar. E cerca de uma colher de sobremesa de sal. Agora aqui a gente mexe bem, para misturar bem, até o açúcar se dissolver por completo. E aí acrescentamos a farinha, mexemos e vamos tampar com um pano limpo e deixar dentro do forno. Aqui eu vou fazer assim dentro do forno porque tá bem frio aqui, mas se for num lugar quente, com poucos minutinhos essa esponjinha já tá pronta. Mas aqui como tá um tempo bem friozinho, aí eu vou ter que fazer esse processo. A gente mexe até sentir que o açúcar já tá bem desmanchado, tá, pessoal? Agora, de momento, para esponja, eu vou usar uma xícara, é a mesma medida, tá, gente? É a mesma medida da xícara, 240 gramas. Ser colocada toda de uma vez, que isso aqui é só o primeiro processo. Aí a gente mexe bem, até misturar bem. Vamos procurar desmanchar bem. E aí eu vou tampar, depois dela bem desmanchada aqui, eu vou tampar essa mistura e deixar no forno. Acho que vai levar cerca de 30 a 40 minutos, porque como eu disse aqui tá bem frio. No lugar quente, isso aqui em 15, 20 minutos já tá bom para tá dando continuidade ao pão, tá bom? Mas como aqui tá frio, eu vou ter que fazer esse processo mais lento. E como é pra janta, por isso que eu já comecei. Acho que é umas 4 horas por aqui. Aí, que essa mesma massa aqui que eu vou fazer duas pizzas caseiras e um pão. O pão eu vou rechear com requeijão, frango desfiado e azeitona. Mas aí é sempre opcional, é sempre o que você mais gostar e que você usa, né? Então, pessoal, aqui eu já dissolvi bastante. Fica ralinho assim mesmo. É o primeiro processo do pão, tá bom? Agora aqui eu vou tampar com um pano de prato limpo. E para ajudar, vou deixar no forno desligado, tá, gente? Só que o forno sempre é mais quentinho. Cerca de 40 minutos para a esponja crescer. Aí depois eu volto para dar continuidade à receita. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao pão, vou colocar 4 colheres de sopa de leite. Então, pessoal, essa esponjinha ficou 48 minutos crescendo. Agora eu tô acrescentando o restante dos ingredientes, ó, um ovo.
outro ovo. E agora eu vou colocar meia xícara de óleo. Aqui, esse canequinho aqui é meia xícara, tá? Não precisa ser muito cheio. Essa quantia aqui dá meia xícara de óleo. E agora, cadê a colher? Vamos mexer aqui muito bem, misturar esses ingredientes. Aqui essa é a segunda fase do pão. Vou misturar colocando aos poucos a farinha. Quando não der mais para mexer com a colher, eu vou ter que passar para mexer com a mão mesmo. Dar uma boa misturada com a mão, sovar bem a massa. E depois deixar ela descansar novamente. Aí, na terceira fase, é já a montagem do pão. Aí você faz recheado ou não. Aqui no caso eu vou fazer ele recheado com frango desfiado, requeijão, milho e azeitona. Mas aí você pode fazer só um pãozinho normal mesmo, sem recheio, pro café da manhã, lanche da tarde, né? Pão é bom a qualquer hora, não é mesmo? Pronto, bem misturado. Agora vamos colocando o trigo aos poucos. Primeiro eu vou colocar uma xícara e vou mexendo. Eu vou deixar a próxima já cheia. Então, pessoal, agora é só ir colocando a farinha e mexendo, como eu falei, até que eu não consiga mais mexer com a colher. Aí eu vou ter que ir na mão mesmo. Quando a gente tem uma bancada boa, pode colocar na bancada e mexer melhor, mas como eu não tenho, eu vou sovar a massa aqui dentro da própria vasilha. No momento ainda não tenho uma bancada boa, uma mesa boa que aguente fazer isso, sabe? Mais pra frente, se Deus me abençoar, né? Aí eu vou ter essas coisas, com fé em Deus. Pronto, já foi 2 xícaras, né? Por enquanto, ó, tá dando pra mexer de boa. Mas daqui a pouco não vai dar mais. A terceira xícara de farinha. Agora aqui eu já não vou colocar ela toda, colocando aos poucos. Vamos para a 4ª xícara de farinha. Coloquei a metade. E daqui a pouco não vai dar para mexer mais. Vamos para a 5ª xícara de farinha.
Então, pessoal, na próxima xícara, com certeza, eu já vou ter que colocar a mão na massa mesmo. Que não vai mais dar pra mexer com a colher. Já tá bem difícil de mexer com a colher. Vamos para a 6ª xícara. Não, meu povo, agora é mão na massa mesmo. Sempre mão limpa, né? Bem higienizada, não precisa lembrar disso, né? Que estamos fazendo comida, temos que ter bastante higiene. E sempre usar só uma das mãos para salvar a massa. Então, pessoal, já tô na metade da 7ª xícara. Acho que mais um pouquinho. Também a gente não tem que ir colocando aos poucos, sabe? Pra não colocar farinha demais e ficar a massa pesada. Aqui, ó, colocando aos poucos, sentindo. É só o tempo da gente ir sovando. Quando ela estiver desgrudando da mão, esse é o ponto ideal. Então, por isso que tem que ser colocado aos poucos. Porque muda muito de uma farinha para outra. Nunca coloque de uma vez, vai colocando sempre aos poucos. E aqui eu vou sovar até ela desgrudar da minha mão. Quando tiver no ponto, eu mostro. Então, pessoal, olha. Depois, acho que de uns mais ou menos 10 minutinhos sovando. Esse é o ponto. Eu coloquei meia xícara aqui. Depois da 7ª, mas nem usei tudo. Ainda ficou bastante. Só faltava um pouquinho mesmo para finalizar. Para ela parar de grudar na mão. Aí não pode ir acrescentando muito, para o pão também não ficar aquele pão pesado, maçudo, né? Agora aqui, mais uma vez, eu vou deixar ela crescer, levar pro forno, deixar crescer. E aí depois vou fazer o pão, rechear, deixar crescer novamente. E abrir 2 discos para fazer a pizza. Aí vou dar uma pré-assada no disco, para depois rechear. Tá bom? A segunda fase é essa. Aí. Depois de sovar bem. Chega, deu calor. Aí vou cobrir novamente com o pano e deixar crescer, tá, pessoal? No forno novamente. Lembrando que o forno é desligado. Pessoal, desculpa aí, a gente pensou que tava gravando, mas não tava. O celular tinha descarregado e a gente não viu. Então, aqui é frango desfiado. Eu cozinhei ele na panela de pressão, né? Com sal, pimenta e um pouquinho de colorau. Os pedaços pequenos, para ele ficar bem desfiadinho. De peito de frango, né? Aí, cozinhei ele, desfiei. E aqui eu fiz um refogado. Tomate, cebola, alho. Aí coloquei milho, azeitona. Coloquei extrato de tomate, para ficar essa corzinha aqui, não ficar aquilo branco, né? E agora eu vou colocar cheiro verde para finalizar. E o requeijão. Esse aqui vai ser o recheio do pão, tá bom? Cheiro verde. Lembrando de sempre deixar esfriar, tá, gente? Nunca coloque o recheio quente dentro de massa de pão. Porque não dá certo. O pão vai ficar esquisito. Sempre faça o recheio antes, deixe esfriar para depois rechear o pão. Como eu não tenho aqui espaço nem estrutura para abrir a massa, eu vou ter que improvisar. Aí eu vou fazer as bolinhas, vou abrir a massa em bolinhas, certo? Rechear as bolinhas e colocar na forma e esperar crescer novamente para levar ao forno. O pão é super rapidinho, demora mais só essas fases de crescimento.
Mas o pão em si passar é super rápido. Ele estando moreninho já tá assado. Pronto, aqui tá pronto. Eu vou acrescentar agora o requeijão. Pra finalizar. Vou até desligar o fogo, porque nem é necessário mais fogo aceso. Vou acrescentar aqui cerca de meio copo de requeijão. Agora, depois que eu misturei o requeijão, é que eu vou provar o sal, tá, gente? Porque tem requeijão que é bem chegadinho ao sal. Requeijão, como é o nome daquele outro? Catupiry. Eles são sempre chegadinhos no sal. Então, é bom você sempre colocar ele primeiro, provar pra ver se vai ser necessário sal. Até porque o peito de frango já foi cozinhado com sal, né? Então, pra não correr risco de ficar salgado, coloque sempre primeiro o requeijão ou o queijo que você for usar cremoso. Prove primeiro e veja se é necessário acrescentar mais sal ou não. Vou fazer isso agora, provar o sal. Tá vendo, pessoal? Não foi necessário, está ótimo de sal. Ficou perfeito. Delícia. E é isso, aqui eu tô abrindo assim que é pra esfriar mais rápido. Daqui a pouco eu mostro fazendo os pãezinhos e recheando, tá bom? Pronto, pessoal, aqui ó, a massa cresceu, apesar do frio, cresceu bastante. Lembrando que para o pão eu tenho que deixar, moldar os pães e deixar ela crescer novamente, certo? Agora aqui pra pizza eu já vou abrir ela, tentar abrir o máximo que eu puder, né? Sem estrutura, mas fazer o que, né? A gente se vira com o que tem. Não vamos deixar de fazer por conta disso. Vou ver se eu abro aqui ela o máximo que eu puder para colocar ela, dar uma pré-assada e depois rechear, colocar o molho e o que você mais gosta, né? E o certo era passar o rolo, né? Mas eu não tenho rolo, não tenho. Então a gente tem que fazer com aquilo que temos. Vou ver se eu consigo abrir ela aqui o máximo que eu puder redondinha. Coisa caseira, artesanal, né? Não é como uma pizza comprada, mas garanto que tá tão gostosa quanto, ou se brincar melhor, viu? Eu vou dar uma pré-assada nela. Vou ver se eu consigo abrir esse meio aqui um pouco mais. Com medo dela rasgar. Aqui, gente, a gente vai abrindo assim conforme dá, né? Quem tem estrutura em um rolo, para passar melhor ainda, né? Que ela vai ficar bem fininha. Eu vou fazer o máximo que dá pra... Sim, vou colocar elas em formas untadas, tá, tá, pessoal? Untada e enfarinhada para não correr o risco de grudar. Lembrando que eu tô improvisando. Aqui é massa de pão e eu tô fazendo pizza. Que eu sou dessas. Não vai ficar um disco perfeito? Não vai, mas vai ficar gostoso. Olha aí, gente, já tô conseguindo abrir aos poucos, ó. A gente vai assim, ó, nas beiradinhas, vai abrindo, abrindo. Ui, rasgou. Não tem importância. É só a gente dar uma...
Então, pessoal, consegui, ó, abrir os 2 discos fininho. Agora aqui eu vou dar um tempo, ela vai crescer mais um pouco. Aí depois que ela crescer mais um pouco, é que eu vou dar uma pré-assada nelas para poder colocar no forno, tá bom? E aqui eu vou fazer, ó, vou abrir a massa, certo? Ó, abrir a massa como se fosse uma esfirra, certo? Aqui, ó, vou abrir assim. Pensa numa massa boa de trabalhar. Super leve, fofinha, cheirosa. E vou rechear. Vou rechear com aquele frango desfiado. Coloco aqui no meio, certo? E vou fechando como se fosse fechar uma coxinha. E aí vou fazer o quê? Vou colocar aqui na forma que já está untada e enfarinhada. Deixar crescer novamente para poder levar ao forno, tá bom, pessoal? Não tem segredo. É só fechar bem fechadinho. Por isso que não pode ser muito fino, porque senão o recheio esborra, tá bom? Olha, fica uma bolinha. Procura fechar bem fechadinho, tá bom? E sempre deixando o fechamento pra cima, não pra baixo. Aí, fiz a primeira. Agora vamos pra mais uma. Então, pessoal, consegui aqui ir abrindo a massa aos poucos. Foi o máximo que eu consegui. Agora aqui vamos rechear bem. Nossa, gente, tá um cheiro incrível esse frango, viu? Ficou bem cremoso, tá tão gostoso. Pense como tá um cheiro maravilhoso. Vou colocar mais um pouquinho aqui, que eu sou dessas. Gosto de tudo bem recheado. Já que é pra rechear, tem que rechear com fartura, né não, gente? E o que tá bom pode ficar melhor. Olha pra isso, tá bom, senão vai vazar. Agora aqui, vamos dar uma bela de uma enrolada. A massa, dá uma fechada logo aqui, na lateral, para não vazar recheio. Vamos fechar aqui a lateral, certo? E vamos enrolar mais uma vez. Fechar novamente. E aí... coloca-se aqui, olha, olha. Juntando uma pontinha com a outra. Isso aqui ainda vai crescer, tá, gente? Agora aqui eu vou dar uns cortezinhos, que é pra sair o ar. Na hora que estiver assando, certo? Isso aqui ainda vai crescer. Ela tem que dobrar de volume para poder ser colocada no forno. Vamos deixar ela descansando aqui. Já coloquei uma das massas da pizza, pessoal, para dar uma pré-assada. Na hora de rechear a pizza, aí eu mostro para vocês, tá bom? Então, pessoal, aqui é o primeiro disco, ó. Tá vendo? Tá bem fininho, ó. Tá vendo como ela aumenta? Agora eu vou deixar dar uma esfriada para depois montar. Aí vou colocar aqui, ó, esses ingredientes para montar. Aqui é o molho, azeitona, cebola, milho, calabresa, presunto e mussarela. Eu vou fazer uma de mussarela com presunto e milho e azeitona. E a outra vai ser mussarela, calabresa, azeitona e cebola, tá bom? Então, pessoal, aqui já vamos espalhar o molho,
Esse molho é caseiro também, tá, pessoal? Foi eu que fiz. Não coloquei cebola, porque já ia... Aqui foi alho, extrato de tomate, um temperinho daqueles pronto e coentro. Era o que eu tinha no momento, mas quem não gostar não coloca, né? Aí fica a critério de cada um. Ou pode ser até aqueles molho pronto, viu, pessoal? Eu fiz porque realmente eu não tinha molho pronto. Porque quando eu tenho, eu uso molho pronto mesmo, não vou mentir. É mais prático e fica gostoso da mesma forma. Agora vamos colocar o presunto. Presunto. Por aqui o milho. A mão tá limpa, viu, gente? Recheio é sempre aquilo que a sua família e você mais gosta, né? Recheio é sempre opcional. Sempre que a pessoa mais gosta, que a pessoa vai usar, lógico, né? Porque é só uma sugestão. Agora a mussarela. E aqui a azeitona. Prontinho, pessoal. Pizza montada. Agora vamos esperar que a outra fique pronta para montar também. Então, pessoal, compartilhe, se inscreva, ative o sininho. Pizza pronta, vamos? Está uma delícia, viu? Façam que vocês não vão se arrepender. Obrigada e até o próximo. Pessoal, aqui o resultado final do pão, ó. Olha a maciez, olha a maciez. E agora vamos ao que interessa, né? Cortar para ver como ficou dentro. Olha para isso, pessoal. Massa fofíssima, bem recheado. E aí, estão servidos. Deixe seu joinha, se inscreva, ative o sininho, compartilhe. Obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo.